Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. A gente vai esperar só um pouquinho para ver se vai chegando mais alguém para acompanhar a live. Esperar os convidados também aparecerem. Enquanto isso, vocês ficam aqui olhando para mim. Olha aí, Gabriel chegou. Oi, Gabriel. Estamos começando aqui, né? Já já a gente começa, tá, Gabriel? Esperando para ver se entra mais gente. Oi, Marina. Tudo bem? Tá dando pra me ouvir direito? Tá dando pra me ver também, normal? Tudo tranquilo? Oi! Coisa boa. Obrigado. Meu ego agradece. Então vamos esperando chegar mais alguém. Até agora só tem vocês dois por aqui. Pararam, pam, 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 pam. Param, pam, 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 param, pam, pam. Oi, Jô. Acabou de chegar. Vão apertando esse coraçãozinho aí, que é pro povo ver que tá tendo uma live. Essa é a segunda live, né, que a gente está fazendo dessa rodada de lives. Vão ser 4 ao todo. Provavelmente mais pra frente no ano a gente faça mais uma dessas, tá? Oi! Onde estão nossos seguidores? No caso, Gabriel, a Andrea vai entrar pelo Instagram do coletivo, é isso? E aí você entra pelo seu mesmo, né? Olá, pessoal que está chegando. Nós adoramos você ter entrado pro Sonar, viu, Jô? Seja muito bem-vinda. Sendo que já faz o quê? Já umas 4 semanas, 5. Tá dando pra ouvir as músicas de São João que tá rolando por ali? Oi, Rani. Tudo bem? Cleiviane chegando por aqui também. Ficar aqui ouvindo música enquanto a gente não começa. Mas a gente já vai começar. Quando a Andréia entrar, a gente já vai começando, tá?
Ok. É, enquanto a Andrea ainda não chega... Ah, chegou agora. Então acho que eu já vou chamar vocês dois, tá? Gabriel e Andrea. Aqui. Convidando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, Boa querido? noite. E aí? Vocês estão me ouvindo? Será que é melhor Tudo colocar o tranquilo com fone? vocês? Sim. Bom, Sejam sexta-feira, né? bem-vindos. Sexta-feira é um dia cansativo, né? Da semana É, toda de é. trabalho. É aquela coisa, né? Quando alguém pergunta que a gente tá bem, a gente diz: olha, pela conjuntura do país, nem tanto, mas estamos vivos, estamos alimentados e temos nosso teto. Então a gente tá vivo, né, André? Estamos Não, vivos. desse quesito estamos super bem, né, Gabriel? Deixa eu mudar aqui, fica melhor. Nossa, é bem isso mesmo, assim, na medida do possível, mas tentando Medida. ficar bem, né? E tentando continuar fazendo as coisas do jeito que dá, né? Ah, Exatamente. tá. Não pode desanimar, né? Achar que não adianta, que não vale a pena. A gente tem que seguir em frente. Exato. Verdade. Pois é o seguinte, pessoal. Eu sou Ailton Jesus, caso tenha alguém por aí que não me conheça. Eu sou estudante do curso de música da UFCA e a gente está com um projeto que se chama Sonar. Na verdade, o grupo ele não faz parte da universidade, mas a gente tem um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Cultura por lá, que é um grupo que nasceu em setembro do ano passado, já fazendo reuniões virtuais, para discutir o som dentro de um caráter narrativo, principalmente vinculado ao teatro e ao cinema. Aí esse ano a gente aprovou um projeto que se chama Sonar, deixa eu dar uma pescada aqui, o som como fio condutor de narrativas e leitura da realidade, pela Pró-Reitoria de Cultura. E aí nesse projeto a gente tem um conjunto de atividades para realizar ao longo do ano. Um deles que a gente escolheu foi fazer algumas rodadas de lives, então conversar com grupos do Cariri e de outros lugares também que trabalham com o som dentro do teatro, dentro do cinema, né? E aí a gente fez esse aglomerado de lives que a gente vai fazer. São 4 lives ao todo, essa é a segunda. Então a gente ainda tem mais 2 para a próxima semana. Bom, me apresentei a rodada de lives e agora eu quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Quem é a Andréia? Quem é a Gabriel? E inclusive quem é o coletivo Ritmar e também apresentem o espetáculo especial de Natal, né? O que que ele é. Pode ficar à vontade, Gabi, pode falar primeiro. Pronto. Meu nome é Gabriel. Queria dizer que é um prazer estar aqui. É muito importante essas ações que vocês estão desenvolvendo, principalmente no universo da música e do teatro, que dialogam muito. Faço parte do coletivo Ritmar e do Laboratório de Encenação Performativa. Sou produtor, ator, encenador e professor. Isso tudo. Tentando ser isso tudo, né? Uma hora você fica mais numa área do que em outra, mas é isso. Estamos aí no coletivo Ritmar. Vou deixar a André apresentar o Ritmar, tá bom? Bom, boa noite a todos e a todas e a todos que eu não conheço e que estejam aqui. Provavelmente são fãs aí do Sonar, né? E aí vieram hoje prestigiar a gente. Quero muito agradecer, muito mesmo ao grupo por ter convidado a gente para estar aqui com vocês. Pedir desculpas, né, pelos atrasos nas respostas das mensagens. Que eu, eu não sei vocês, mas parece que eu estou sempre no passado, respondendo e-mail da semana passada. Parece que eu estou sempre uma semana atrasada, respondendo e-mails da semana passada essa semana. Acho que faz parte um pouco, né, da vida de professores e professoras, né? Que eu sou professora da URCA, sou atriz, palhaça, contadora de histórias
Então, eu quero muito agradecer, já aproveitar para agradeço, já peço desculpas também aqui ao vivo pelos atrasos, mas é um prazer e concordo muito, né? Agradecer também Gabriel por estar aqui comigo também, representando aí as meninas do nosso grupo. Eu acho super importante essas iniciativas, né? E que bom que a UFCA tem esse espaço, né? Que o protagonismo dos estudantes e das estudantes, né? Que vocês mesmos fazem, bolam um projeto, né? Fazem os eventos, né? As artes, apresentam, mediam. Isso é fantástico. Então, a universidade também, a UFCA está de parabéns. Assim. Muito agradecer mesmo. Então, eu sou Andréia Paris, sou professora do curso de teatro da URCA. O especial de Natal é um espetáculo que foi criado com o Gabriel e outras estudantes do curso também de teatro da URCA, que é a Jordiliane Almeida, Maria Gisele e a Raniele Lessa. Beijo, meninas, vocês estão vendo a gente. Espero que se sintam representadas aqui. E nosso grupo, essa pesquisa iniciou em 2016, logo que eu entrei aqui na UCA, na universidade, quando eu me mudei para cá, para o Ceará. E a proposta era fazer composições, estudar, pesquisar, ler sobre composições rítmicas no trabalho de atuação. E para isso, a gente precisou fazer uma série de trabalhos de percepção, que dentro da minha pesquisa, compor ritmos, né? A gente sabe que o ritmo é um dos elementos mais importantes das artes, né? Tanto para a música, quanto para o teatro, para a dança, para o circo, né? Só que a gente tem muito pouca bibliografia, principalmente nas artes cênicas, dizendo como que a gente desenvolve ritmicamente no trabalho, né? Como é que a gente compõe ritmos corporalmente, vocalmente. Até trabalho vocais tem mais, assim, mas é mais técnicos, né? Quando a gente pensa em ritmo, realmente fica faltando, assim. Aí o grupo era isso, a gente vai pesquisar, então vamos investigar isso. E aí, em 2018, a gente resolveu que já tinha cansado de experimentar, e aí que a gente ia produzir alguma coisa. E aí nasce o especial de Natal, a partir das obras do Marcelino Freire. E a gente se apaixonou pelo autor, né? Um autor pernambucano, que diz muito o que a gente queria dizer na época, e diz ainda hoje, a gente acha o texto dele muito atual. E aí a gente monta, então, o especial de Natal a partir dele, a partir dessa pesquisa sobre ritmo. Né? E o Ritmar, o coletivo Ritmar, ele veio de uma necessidade de apresentar esse trabalho. A gente tinha, então, um trabalho artístico, então já não era mais assim só a pesquisa lá no Centro de Artes, né, na URCA. A gente estava vivendo como um grupo, se encontrando 3 vezes na semana, ensaiando, finais de semana, né, escrevendo editais, apresentando. Aí o próprio trabalho começou a ganhar um fluxo que a gente falou assim, não dá mais para chamar de grupo de pesquisa, tem que ser um nome mais bonito, né? Aí a gente cria o coletivo Ritmar. Pode Que complementar, Gabriel. massa! Tem quantas pessoas ao todo? Eu vi você falando o nome de Jo, tem a Rani, quem mais? Gisele. Tinha Mônica, Josefa Mônica também. Aí Mônica teve que sair. E agora o especial de Natal é formado por 3 atrizes, um ator e eu que dirijo o trabalho. Então o coletivo Uhum, basicamente é formado então por 5 pessoas. Mas o grupo entendi. mesmo, ele tem mais pessoas. A gente está em torno de 9, 10 pessoas por aí, que a gente se encontra semanalmente às sextas-feiras para discutir no grupo também. Aí são 2 trabalhos, né? Um é o coletivo Ritmar, que é o que a gente segue apresentando os espetáculos, né? O espetáculo especial de Natal, e tem o grupo também que continua pesquisando o ritmo, percepção, né? Agora a gente está muito na pesquisa da imaginação, porque um dos elementos importantíssimos de composição é a imaginação, principalmente para o teatro, vamos dizer assim. Eu não vou dizer
para a música, para as outras áreas, mas para o teatro a imaginação é importantíssima. Então a gente está Sim. estudando mais especificamente hoje a imaginação. Entendi. E tem interferências do grupo no espetáculo que não seja das pessoas que estão no grupo e no espetáculo? Por exemplo, o especial de Natal é uma pauta que vocês discutem nos encontros das reuniões do grupo de pesquisa ou não? Sim, às vezes o especial de Natal entra como exemplo, né, Gabi? É. E como a gente tá praticamente as mesmas pessoas do grupo de pesquisa é do Ritmar, então a gente acaba transbordando uma coisa para outra. E o grupo de pesquisa ele surgiu primeiro, né? Então ele é esse lugar de experimentação onde a gente está o tempo inteiro experimentando jogos, experimentando o corpo, sensibilização. Então uma coisa está muito ligada, um grupo está muito ligado no outro, né? Entendi. Eu queria saber de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. Qual a relação de vocês com o som para antes desse trabalho? Se vocês já desenvolviam pesquisa, se já era um assunto que vocês se interessavam antes mesmo de fazer parte do grupo de pesquisa, ou antes do espetáculo? André é música, né? Musicista. Ela já vem, ó, das histórias, mas eu também sempre tive uma ligação muito forte com a música. Eu nas artes mesmo eu inicio na música. Eu fiz aula de percussão, fiz aula de trompete. Se eu pegar um trompete, eu acho que eu ainda consigo tocar um pouco. Não tenho mais a embocadura de antes, mas eu já sempre vim com esse pé na música, com solfejo, clave de sol, enfim. Eu tava um pouco inserido nesse universo. Hoje nem tanto mais com a música, né? Mais nesse diálogo do teatro com a música. Mas na linguagem específica da música, não. Mas André, você tá por fora. Tá por fora de André. O Gabriel é muito generoso. Tocar ao vivo no espetáculo, ela, pra você ter noção. Na Ah, época, eu na lembro. Tem um ukulele que eu estava assistindo e eu estava escutando. É ela que toca? É um som de não, Violino. ukulele, algum instrumento de corda, não sei o que era. o violino. Era o violino? Ah, porque era pizzicato, né? É isso, Não pizzicato. era nota longa, né? Exato, exato. É porque eu estudei música na adolescência, fiz violino e a escola de música era uma escola municipal e era uma escola muito legal. Então eu fiz parte de orquestras jovens da escola. Então e a escola era muito rígida, bem tradicional mesmo, como se fosse um conservatório de música. Teve um período que até queria muito, sabe, seguir a carreira de violinista, assim. Mas mas o músico e a música precisa ser muito virtuose, né? Daí já não era muito a minha praia, assim, né? Porque aí eu comecei também a estudar música um pouco tarde, e é bem na adolescência, então aí faltava um pouco, assim. E, de fato, porque também, na verdade, eu era mais feliz no teatro, realmente, do que... Embora eu gostasse muito de estar na orquestra, de participar do coro, a gente tinha quarteto de corda, em que a gente mesmo criava o repertório, orquestras de cordas, orquestra sinfônica. Então, eu fiz parte um pouco desse universo, né? Mas eu também, ao paralelo, fazia teatro. Aí, quando chegou a idade da universidade, eu falei assim, eu vou estudar teatro que é mais legal. Só que a música também nunca acabou me abandonando, porque eu fui estudar teatro numa universidade que o curso de teatro e música são juntos. E é no mesmo departamento. Então, eu tive professores de música, por exemplo, as minhas professoras de voz eram do curso de música. Eu tive aula de sonoplastia com o professor do curso de música. E lá, onde eu estudei na Estadual de Londrina, é curso de música contemporânea. Então, não tinha muita prática de orquestra ou de instrumento. Então, a gente ouvia muito música eletroacústica, peças radiofônicas, Luciano Berio, a gente ouvia
John Cage. A gente fazia muitos exercícios com as professoras de expressão sonora e canto e sonoplastia, de escuta mesmo, de sair pelo campo. Porque a UEL, ela é eu costumo dizer que ela é um bosque com alguns prédios dentro, assim. Então, é muito verde, inclusive é um lugar perigosíssimo, a gente não podia ficar muito à noite, porque era escuro, porque é um bosque mesmo, né? Assim, então, a gente tinha que sempre andar em bando, assim, o que é ótimo quando a gente está na graduação, né? Você sabe muito bem. Na graduação a gente anda em bando, né? Então a gente fez muito exercício de escuta, de sair pelo campus, andando. E lá tinha todos os cursos, então a gente caminhava, tinha ovelha que fazia parte de experiência, tinha tartaruga, tinha patos, tinha carneiro. Então era uma fazenda mesmo, assim, que a gente saía e fazia esses exercícios de escuta, de silêncio, né? Então a minha prática do som, ele vem tanto dessa formação, vamos dizer, mais erudita que eu tive, mas por outro lado eu tive professoras como Janete O'Howley, né, maravilhosa, assim, que me conduziu para um outro lugar, assim, da escuta da sonoridade, né? E aí isso repercute em toda a minha formação. Eu fiz o mestrado, a pesquisa sobre o ritmo, ela nasce dessa pesquisa, né, com a Janete O'Howley, desse interesse da Janete pelas sonoridades, né, pelo, pelo som da rua, né, de qualquer espaço, enfim. E aí isso vai incorporando dentro do grupo, né? Porque daí a gente vai pesquisar basicamente não só o som, aí a gente vai pesquisar mesmo toda a nossa percepção, o tato, o olfato, né, o paladar. O espetáculo presencial, ele tinha cheiro, a gente botava cheiro nas cenas, né? O cheiro de jasmim, deu o que fazer para a gente achar uma essência de jasmim, porque o texto falava dessa essência de jasmim e não tinha no Cariri. Veio da Paraíba, lembra disso, Gabi? Lembro. Uma Veio do... essência. A gente conseguiu uma essência que veio da Paraíba para a gente. Porque é isso, né? Então tinha música ao vivo, porque eu tive aula de sonoplastia, que daí o professor pegava pesado com a gente, assim. Por exemplo, pensar uma cena em que o tema principal da cena era o som. Né? Pensa num curso, eu sou bacharel, né, em teatro. Então é Olha, o tudo Marcelino entrou, viu, Andréa? é treinamento, e de repente o professor fala assim: o importante é o som. Qual é a sonoridade com qual você vai trabalhar? Ele a sonoridade é a principal atriz dessa cena. E é isso, são exercícios que vão nos buscando, né? O que acontece um pouco com o especial de Natal, assim. Mas a proposta é essa, né? É explorar as nossas percepções, né? Então a gente tira a luz, por exemplo, da cena. Então a luz é super importante para o teatro, né? Mas aí no espetáculo presencial, por exemplo, a gente mandou fazer uma mesa de luz para gente dentro de uma topoer, porque a gente queria uma luz específica, né, Gabi? A gente queria uma luzinha assim, que nem vende mais essas lâmpadas, sabe, de analógicas, assim, nem vende mais essas lâmpadas. E a gente tem aí, a gente conseguiu. Então foi feito para a gente essa mesa, né, de luz dentro de uma topoer. Tem dimmer ainda, sabe? A gente aumenta, diminui, é super legal assim a nossa mesa, né, Gabi? Que a gente não usa nunca mais, né? Por causa do presencial, Nunca acabou. mais conseguimos usar. Mas é isso, então a gente tira a luz, deixa a cena mais escura, para que o espectador possa tirar um pouco do apelo da visão e colocar então a sua atenção nos outros sentidos, né? Aí aguçando mais a audição. Aí a gente vai fazendo essas provocações, essas pequenas provocações, né? Acende uma lanterna numa cena, acende um fósforo na outra. Aí a gente foi brincando com as luminosidades. Por exemplo, luz de Natal, a gente foi explorando especial de Natal, então a gente explorou as luzes de Natal. O figurino tem
ele tem uma textura também todo bordado à mão. As próprias atrizes bordaram, eu bordei, Gabriel já bordou, todo mundo bordou o figurino. A gente fez à mão com lixo que a gente recolhia. Que é para isso, né? Para a gente ver, ter uma textura, sentir, poder olhar aquela textura. Cada um tem a sua cor. Tem comida em cena. Então a gente pensou mesmo em todos os sentidos, assim. A ceia de Natal, os atores e as atrizes comem e bebem em cena. Então aí o público consegue sentir, né, o cheirinho da comida que eles estão comendo, assim. É É isso, né? muito, Então não é só o som, vamos dizer assim, é muito interessante esse tipo de interferência, porque quando a gente vai para o espetáculo, quando a gente vai assistir um filme, a gente sempre assume aquilo, assume a imagem e a gente assume o som como sendo algo natural. E cada vez que você desliga a luz, você ressalta, eita, a luz existe, ela diz alguma coisa. E se você faz silêncio, você percebe, eita, o som existe e ele diz alguma coisa, né? Então esse tipo de interferência é muito interessante porque ele acorda o espectador, né? Ele está ali, se envolve com a história, mas ele percebe, eita, estão querendo me dizer alguma coisa, não é só para eu entrar aqui e sentir, né? É para eu pensar também. É toda uma relação sensorial, perceptiva. Saudade, inclusive, de apresentar presencial. Então, o espetáculo, ele chegou a ser apresentado presencialmente, né? E depois vocês adaptaram ele para o formato audiovisual, né? Isso. E aí foi tranquila essa adaptação? André outra tá vez. caindo. Assim, Ailton, André tava caindo. Aí. Tem uma diferença, né, André, nessa mudança do presencial para o virtual, porque a gente está sendo mediado pelos nossos celulares, né? Ele que capta a cena e joga. A iluminação acaba também tendo que ser modificada. A gente não consegue ter a relação de olho com olho, apesar de ser uma cena com iluminação reduzida, mas a gente não consegue ter o contato mesmo com o público que o presencial traz. Mas assim, foi uma questão de se permitir e ou a gente se permitia ou a gente parava de fazer teatro, né? Porque como é que a gente ia continuar apresentando sem ser presencial? A gente teve que adaptar, teve que repensar, mudou um pouco, né? Porque a iluminação teve que ser específica para a câmera, porque a iluminação que a gente tinha, ela era visível a olho nu, mas o celular ele não capta a mesma luz que os nossos olhos captam, né? A gente teve que repensar. Mas assim, sem tanto sofrimento, a gente se propôs a adaptar. E foi isso, a gente continuou e está dando certo, né, André? Está conseguindo apresentar, estamos conseguindo dialogar. Fica muito uma dúvida quando as pessoas assistem se o espetáculo é ao vivo. E a gente só apresenta ao vivo, inclusive. Vocês fizeram adaptação também para equipamento de som, ou o som também foi gravado só com celular? Adaptamos. Os sons que eram ao vivo. Pode falar, André, desculpa. Não, pode falar, pode falar, pode falar. É que eu vi que o E já Marcelino Freire entrou, o autor foi. dos contos que a gente fala. Que Entrou, felicidade. falou, deu um oi pra gente, disse que o teatro era feito de gambiarra mesmo. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Nossa, a gente está 2 anos tentando trazer ele para cá, né, Gabi? Mas a gente vai Ia ser conseguir, super André. legal. A gente um dia consegue. A gente consegue. E ele é super receptível, super acessível, textos maravilhosos. Quando a gente começou a ler um texto, a gente começou a ler o primeiro livro, leu o segundo, leu o terceiro, leu o quarto, leu o quinto, se apaixonou, entrou em crise, em qual conto usar. Meu Deus, vamos usar tudo, não dá. Desse jeito eu vou ter que ler também, gente. Leia, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu acho que o Marcelino Freire é um dos atores hoje contemporâneos muito importantes para ler, principalmente nesse período agora, sabe?
Ele é muito potente, eu acho que ele diz muito do que a gente pensa, do que a gente gostaria de dizer, e não tem, né, essa possibilidade de dizer com as palavras com as quais ele diz, assim. Então é muito potente, assim, é fantástico. Super recomendo Marcelino Freire aí, gente, nas leituras de vocês. É E bom que tu fantástico. tinha falado, André, daquela vez que a gente se encontrou, antes dessa live, tinha falado que era a adaptação, né, de contos dele, inspirado, na verdade. E aí vocês falando agora, e apareceu ele aqui, eu fiquei olhando pra carinha, eu acho que eu conheço. Aí eu entendi que o Instagram fica mostrando coisas de Marcelino Freire pra mim de vez em quando. Aí Ah, agora eu não! juntei. Isso, não, essa é a parte boa desse algoritmo que fica rolando aí, né? Que parece que você pensa, o algoritmo já pegou o que você pensou, já começa. Essa é a parte boa, né? Que pelo menos ele está te dando boas indicações, né, de leitura. Nos Isso é, escuta e nos vê. é verdade. Não, vale muito a pena, assim. Eu acompanho o Marcelino também nas redes sociais dele. Ele sempre dá curso, está sempre convidando gente para falar também. Super legal. Eu acho que vale a pena afinar essas conversas, sabe, assim, entre a gente. Eu acho que vale muito a pena, né? Você disse que pergunta se a gente se adaptou ao som. Sim, o som é a coisa mais difícil que a gente teve para adaptar. Por quê? Porque se você perceber, todas as mídias não se preocuparam com a sonoridade. A gente vai, por exemplo, eles pensaram super tarde, por exemplo, na ferramenta para a gente compartilhar som. É super difícil, né? É muito recente as ferramentas para compartilhar som. Né? Por exemplo, tem plataformas super legais. O especial de Natal mesmo é feito, os meninos apresentam e eu fico na técnica. Literalmente, é eu que coloco, tiro a tela, coloco em determinado formato. Às vezes a gente brinca do formato de quatro imagens, aí tira, fica três, duas, expande uma imagem, diminui uma imagem. Isso tudo é possível fazer a partir das plataformas. Né? Só que sonoramente isso não tem. Se eu faço o som, por exemplo, daqui de casa para a cena do Gabriel, vai virar um eco, porque não dá para ficar com todos os microfones ligados. Então a plataforma pensou em todas as formas de projetar a imagem, menos na sonora, porque ela podia ter pensado numa forma, assim como eu manipulo a imagem, que eu manipulasse o som também, que eu pudesse projetar o som, compartilhar o som sem precisar desses ruídos todos. Então, não foi pensado. Claro que tem mais questões técnicas envolvidas, mas também eu acho que a plataforma pensa menos no som e pensa mais na imagem. Cantar junto, então, é muito difícil, né? Real. E eu acho que não é nem só das plataformas, sabe? Mesmo nos meios de cinema, se a gente for procurar, por exemplo, literatura falando sobre o som no cinema e o som no teatro, é muito escasso. A gente encontra sobre imagem, a gente encontra sobre várias coisas, né? Sobre dramaturgia, sobre roteiro, mas quando a gente vai procurar coisas do som, mesmo em outros idiomas, ainda é um pouco mais difícil. Então, assim, para a gente que quer pensar o som, é sempre produzindo o nosso conteúdo e as pessoas que a gente vai conhecendo que também trabalham vão virando as referências, porque é difícil a gente encontrar um material assim robusto e interessante sobre esse aspecto. Acho que a gente tem muita preocupação com a imagem, de uma maneira geral, para além das plataformas. De repente, Ok. falando também da sonoridade, você falou de dramaturgia, né? São poucos os autores também que pensam na sonoridade do texto, que é uma questão que o Marcelino traz que é muito legal. Assim como Guimarães Rosa também, né? São textos que a impressão que a gente tem que é para serem falados mesmo, né? Para serem ouvidos e não só lidos. Claro, tem a força, né, na imagem, mas tem uma força sonora também muito potente. Né? Então, quando a gente escolheu o Marcelino, era também o nosso desejo, né? Assim, de trabalhar com textos também que fossem textos gostosos de serem ouvidos. Como se tivesse né? Não como ser, né? Óbvio, esses autores pensaram, né, Marcelino,
Eu acredito que ele pensa muito nessa questão da sonoridade. Então, e isso ganha uma potência cênica também muito forte, né? E faz com que a gente possa pensar sonoramente a cena, que é uma coisa, às vezes, que não acontece muito com a dramaturgia. A gente pensa visualmente a cena e não sonoramente. Então, os textos dele têm isso também de muito legais, assim, de leiam em voz alta, que você é outra experiência, vamos dizer assim. Eu acho que vale a pena. A forma também que o texto é pontuado e a estrutura mesmo textual, ela sugere uma musicalidade já, né, André? Uhum. Qualquer coisa a gente pode perguntar a ele, né? Aproveitar que ele está por É, aqui. chega, né? Celino, você pensa no som dos seus leitores lendo o seu texto? Deixa me ver. Tá, como é que foi para vocês criarem o espetáculo? Como é que foi o processo de montagem? Eu estou entendendo que a questão da sonoridade era realmente uma questão importante já desde o início, né? Mas aí como é que vocês trabalharam isso nos ensaios? Como é que isso se traduz no espetáculo presencial e no espetáculo gravado, filmado? Quer falar da tua perspectiva, Gabi? Pode, De pode, atuação? pode ser. O conto que eu uso do Marcelino é o coração do livro Contos Negreiros. E por si só já é um conto que traz muita referência de musical, né? É um Natal, como o texto ele traz essa história do fim de ano, do Natal. E o Beto, que é o personagem, ele tá assistindo o especial do Natal, ouvindo Maria Bethânia, Roberto Carlos cantando o especial do Natal e Maria Bethânia. Então, só o próprio conto já sugere muito essa questão da musicalidade, né? Que a gente vai trazer ali como universo, como, enfim, como preenchimento daquela cena, como si. Então isso acabou indo para a cena, isso acabou indo pro final do espetáculo. Tanto é que a Andrea toca as canções que você fez para mim no violino. Mas também tem a questão do rítmica do movimento, o movimento da cena pensado como uma música, né? E isso ritmicamente. Isso também na fala. Tanto a fala quanto o movimento existe uma musicalidade, existe nuances, ela é pensada como se fosse eu não vou conseguir abordar termos específicos da música, mas notas mais agudas, notas mais graves, mais acelerado, mais reduzido, mais lento, mais ralentado. Então, a própria dramaturgia do movimento e o texto falado, ele sugere essa musicalidade. A gente trabalha essa musicalidade como se fosse mesmo uma música. Tanto é que o vídeo, eu acho que está até no Instagram do Sonar. Vocês podem conferir lá. Vocês vão perceber que existe uma composição rítmica ali, na fala, no movimento, no que é dito. Né? Bom, a sonoridade ela está em todos os aspectos, né? Por exemplo, a gente usa no presencial, quando a cena foi criada, a gente estava pensando em criar a partir dos personagens, né? Dos textos que a gente estava estudando, veio muito para a gente a figura dos catadores, né? De reciclagem. Então, a gente começou a guardar o nosso próprio lixo reciclado para usar em cena. E aí a gente começou a separar a partir da questão de segurança. Por exemplo, o papel em cena fica até muito interessante. Mas se cai no chão e algum ator, atriz passa, pode, sei lá, né, escorregar e cair, tampas, né, de plástico. Então, aí a gente foi separando esse material. Aliás, guarda lixo até hoje, né? Eu tenho um saco de caixas, porque no final do espetáculo a gente distribui como presente. E essas caixas estragam muito rápido, então a gente tem que estar o tempo todo guardando o lixo, porque o lixo também estraga, é o produto de cena que ele vai se desgastando.
E aí as cenas eram improvisadas. Então a gente tinha determinado lixo e então vamos improvisar com esse lixo. Que sonoridades a gente tira desse material? Que cenas a gente pode criar a partir deles, né? A gente, inclusive, tinha uma cena que a gente montava uma banda marcial com caixa de pasta de dente, garrafinha PET, Latinha de atum. latinha de atum, o Gabriel usava como se fosse um prato, que era para introduzir, que era o soldadinho, né? A gente estava tirando sarro do Bolsonaro, então a gente fazia o soldadinho. A gente fazia marcha, soldado. E isso com lixo, né? O soldadinho. A gente estava introduzindo o soldadinho na cena, bem no diminutivo mesmo. A gente fazia uma caricatura com o Bolsonaro no início dessa cena, né? E isso foi desde a primeira cena. Então, o público entrava, a cena inicial, por exemplo, era eles carregando o lixo, como se eles estivessem chegando com esse lixo coletado o dia todo, né, naquele espaço. Só que o público não sabe que é o lixo. Eles só ouvem as pessoas rastejando aquele lixo, né, os sacos de lixo. E aí, com isso, eles vão criando. A gente chamou a cena inicial de sonata em lixo maior, que era essa parte. Eram uns 8 minutos de cena. Então, eu tinha uma escada, né? A gente ficava bem embaixo no sótão, né? No porãozinho, na verdade, do, do auditório. Então, eles começavam no palco, que ficava bem em cima de onde a gente estava, quanto o público, tudo escuro. Desciam as escadas com esses sacos. E daí a gente ia introduzindo o som do plástico. Então, começava com o som de arrastar, depois vinha o som do plástico, depois das latas, e aí a gente ia ritmando as latas, até que fazia um barulho, uma sonoridade muito forte e entrava todo mundo. Parecia que tinha 500 pessoas entrando, porque o espaço era apertado, ficava muito eco. Então, essa era a primeira cena. Assim, cada um imaginava o que era tudo aquilo, porque ninguém via, estava tudo escuro. Né? E a cena acontecia fora. Então, tinha essa cena de juntar e fazer sonoridades. O texto, por exemplo, do Gabriel, a gente criou uma partitura rítmica dele, né? E o mesmo jeito com o qual ele fala tem a ver com essa partitura rítmica. Então, quando ele abre os braços, quando ele abaixa, quando ele pega alguma coisa. Então, ele está dançando em cena. É que o público não vê ele dançando, mas ele está dançando. E o mesmo movimento que ele faz dançando, ele faz com a voz. A gente introduziu o texto nessa partitura dele. Porque o público, como a gente usa fósforo na cena dele, então ela vê determinados momentos da cena só. E não vê ele dançando e falando o texto. Então, por isso que ele comentou que o texto dele tem uma musicalidade, tem uma ritmicidade, tem uma dança, né? Que sobe, desce, ele vai pelo espaço. A cena da Honey, por exemplo, é uma outra cena que a gente trabalhou. Ela tem uma... A gente gravou a cena dela num gravador de áudio. E aí, a gente gravou ela falando naturalmente o texto, falando bem assim branco, uma leitura bem branca. E fizemos uma outra gravação dela, que o mesmo trabalho que o Gabriel fez, de partitura, e partitura corpo, partitura voz, a gente fez uma partitura vocal dela também. E aí a gente aí a gente cria mesmo uma peça radiofônica desse texto, que é Belinha. Daí a gente faz vários cortes, porque a gente não conseguiu fazer daí o texto na íntegra. O texto é muito rico, tem muitos detalhes. O personagem fala dele em várias épocas, que ele fica vigiando uma mulher que ele ama. E aí ele fala de vários momentos da vida, de várias fases dele e dela. E aí a gente não conseguia reproduzir tudo. Então a gente escolheu ali o momento em que ele estava com mais raiva e que ele falava, que ele esperou e não valeu, né, assim, e esperava uma resposta dela. E aí a gente criou uma peça radiofônica. E aí a cena dela, por exemplo, é só ela trocando de roupa. E o som que a gente gravou, daí a gente manipulou, aí a gente fez uma edição mesmo. Não tem música, a edição é só com as próprias palavras do texto gravado. E é só a Honey falando. Aí tem uma manipulação mesmo do som.
Que mais? Sonoramente falando, tem essas referências do texto, que acaba não aparecendo no texto falado, mas aparece na sonoridade da cena, que é o que o Gabriel falou. Por exemplo, o texto dele cita essa especial de Natal do Roberto Carlos com a Maria Bethânia. A gente conseguiu achar isso na internet, então a gente usa o áudio só, a gente não usa a imagem, a gente usa o áudio. Na cena presencial, a gente tem uma TV quebrada, a gente tem só uma TV. Aí a gente acoplou na TV luzes que parece. Só que o público vê que é uma TV que não tem na tela. Só que tem luz, então eles sentam na frente da TV e a luz da TV é como se fosse uma TV real. E a gente conseguiu colocar ali também luzes na televisão. E aí, só que a gente coloca o play para tocar do Roberto Carlos chamando Maria Bethânia para fazer isso. Então, isso está na cena. A cena do Gabi tem a música também da Bethânia, mas em pizzicato no violino. A gente não toca, a gente não canta, não faz nesse momento. É só o pizzicato, que é uma música que todo mundo conhece também, né? Então, só de começar... Todo mundo já sabe, né? Que é também. Aí a gente vai explorando sonoramente essas coisas, assim. Então, uma referência que está no texto não aparece no que a gente faz. E ela aparece só como pistas nas escolhas, vamos dizer, musicais que a gente faz em cena. O que mais que tem? É bacana que são vários detalhes que vão se sobrepondo, né? No trecho que a gente postou aqui na página, que o Gabriel enviou pra gente, tem a cena dele e tem a cena da Honey, né? E enquanto que a cena dele, a gente vê que a voz é ele que está dizendo e tal, né? E aí eu conheço Honey, e quando foi a cena dela, eu entendi, né, que era a voz dela, mas eu fiquei pensando, e para quem não conhece ela, será que vai entender que é a voz dela ou é a voz de outra pessoa, né? E aí eu fiquei viajando, assim, porque é um som que está fora da cena, está construindo a cena, mas não está ali dentro, né? Sobrepostas, né? É... A gente brinca com Oi. essa. No áudio da Honey, a gente brinca com essa sobreposição, né? Uma voz que entra na outra, que entra na outra. Parece um pensamento dela. É Ela uma diz que vai viagem. ouvir um áudio, né? É essa quebra que a gente quer dar. Ah, eu vou ouvir um áudio aqui. Esperei que eu vou ouvir um áudio. Mas esse áudio não é um áudio tradicional, né? Ela repete palavras, ela brinca, ela grita. Então, não O parece áudio que fica alguém gravou. enganchando. Exato. Aí o público sai, muitas vezes, "Mas ali, o que que era? Ela estava recebendo o áudio, ela estava mandando o áudio. O público não entende bem assim, porque a gente dá uma leitura dramática, mas a cena, ela pode ser lida de várias formas, né? Vamos dizer assim. Ó, o Marcelino ele tinha respondido aqui. Ele disse que escreve em voz alta. A palavra tem que me convencer enquanto ritmo, pulsação. Olha aí, que massa. Porque é isso, são linguagens diferentes, né? Se a gente pensa cinema, pensa teatro, literatura, música, por mais que sejam linguagens diferentes, elas têm a possibilidade de interferir uma na outra, né? A gente pode escrever um livro pensando em imagens, a gente pode criar imagens pensando num texto, criar imagens pensando num som, e aí todas elas conseguem se interligar, né? Os nossos sentidos, eles fazem parte da gente como um todo, né? Eles não são separados. E aí a gente vai produzindo a partir desses estímulos. E é isso, assim, eu fiquei animado, fiquei com vontade de assistir o espetáculo presencialmente também. Eu não cheguei a assistir, só o virtual. Olha, eu confesso que que a gente apresentou tão virtualmente que coisinhas do espetáculo que a gente tinha presencialmente, a gente ou não conseguiu usar porque não estava junto. Ah, olha, vai dar um. A gente vai ter que repensar, eu acho que até a cena, viu, André? Quando a gente voltar, vai Ah, vai ser ser outro outro, espetáculo, né? vai ser outro espetáculo. Ah, aproveitando, pegando esse gancho da possibilidade de vocês terem que mudar depois de passar por esse processo de audiovisualização do espetáculo, como é que foi para vocês também
individualmente, a percepção do som e da cena depois de trabalhar nesse espetáculo? Vocês descobriram alguma coisa nova? Vocês perceberam coisas que vocês já estavam querendo pesquisar no grupo? Como é que foi isso? O que eu acho que fica assim muito potente e aí muito pessoalmente mesmo, é a questão de explorar outras nuances, né, da cena que não seja a visualidade. Claro que o teatro como lugar de onde se vê, mas não só o ver, né? Como a gente também estimula, estimula sonoramente, seja reduzindo a luz, seja tampando o olho do espectador, seja, não sei, como a gente explora essa outra camada, né? Nossa audição que interfere totalmente nos outros sentidos. Como a gente instiga o espectador. Acho que isso ficou muito, muito. E como a gente brinca com próprios elementos da cena para criar música, né? Isso também é muito, muito bacana. Como a Andrea falou, a gente criou uma música inteira com os sacos de lixo. Sinfonia em lixo maior. As possibilidades que ficam, né, André? Uhum. O primeiro, a gente teve que abandonar o apego, né? Porque o especial de Natal ele não foi feito em 2 meses, né? Ele levou 2 anos para ser construído. Então, quando a gente de fato falou, vamos estrear, esse é o trabalho, então a gente experimentou e trabalhou muito cada elemento. Então, todos os atores e as atrizes estavam muito dentro, né, assim, de cada partezinha do trabalho. Então, o primeiro ponto foi a gente se desapegar do que a gente tinha criado. E que a gente tinha percebido que para esse meio não ia dar certo apresentar do jeito que a gente tinha feito. Mas aí também é essa que é a questão da pesquisa, né? Por que não experimentar outras possibilidades? Por que não? O que é que está nos impedindo de fazer outras perguntas? Eu acho que esse é o momento para a gente fazer novas perguntas, né? E aí foi o que aconteceu, né? A gente foi fazendo novas perguntas e tentando resolver. Claro que tem uma dramaturgia, né? E aí a gente precisava, vamos dizer assim, seguir ou recriar uma dramaturgia, que é o que acontece, né? Por exemplo, a cena número 1, que é essa que a gente faz só com a sonoridade do lixo que a gente usa em cena, que já não é lixo, é nosso material cênico, né? Todo limpinho, guardadinho. A gente guarda aquilo como se fosse um tesouro, né? Que é nosso material mesmo. Aí, o que acontece? A gente, por exemplo, vamos gravar essa cena, mas será que ela vai ter o mesmo impacto, a sonoridade para a cena? Aí foi quando a gente, por exemplo, já que estamos experimentando, então vamos fazer vídeos? Aí foi quando ano passado a gente começou, então, a gravar o vídeo. A gente foi na casa de cada um, a gente ia numa equipe super reduzida, ia só eu e Gabriel, para filmar sempre com uma câmera só, para não ter diferença né, no formato do vídeo, né? Porque a gente sabe que cada mídia tem, né, o formato, a câmera. Então a gente ia junto, só nós dois. A gente fazia vários meses que a gente não se via, só pela tela, porque a gente estava ensaiando só pela tela. Aí a gente então foi na casa de cada um, todo mundo protegido. E aí tem uma peculiaridade na cena que tinha que ser final de tarde, então a gente não podia atrasar, porque senão a gente perdia o dia de gravação, porque se chegasse, a gente tinha que ir bem no momento que estava escurecendo. Então a gente chegava, era 4 horas, 4h30, se chegasse 5, a gente já não conseguia filmar do jeito que a gente queria. Então, aí vamos experimentar esse momento. Então a gente ia com toda a segurança, aí a gente decidiu filmar, então, eles coletando o lixo. Então, toda a parte que não tinha na cena presencial, que quando eles chegavam e mostravam, né, os sacos de lixo, que todo mundo falava assim, isso é lixo, eles são catadores, né, Então, esse imaginário que cada um fazia de si, a gente resolveu filmar. Aí a cena inicial é essa, né? Eles coletando esse lixo. Então a sonoridade já não teve mais. Também porque tinha esse problema de como é que vamos transmitir isso? Que não fica, né? Porque não tem nessas plataformas, não pensou direito. Quando a gente estava fazendo, não tinha isso. Isso é desse ano agora.
de você conseguir projetar, apresentar um som que fique claro lá, né? Que fique bem evidente, que não fique, não tenha microfonias, que não tenha do jeito que é feito hoje, não tinha na época que a gente estava gravando, né, Gabi? A cena da Gi, por exemplo, não existe no presencial. Ela foi criada dentro desse momento. Eu ensaiava individualmente com o Gabriel, porque também esse formato é horrível, ensaiar coletivamente. É horrível, não dá. Você fazer duas cenas já não acontece, não dá certo. E você fazer uma cena preso no fone de ouvido, não dá, né? A gente pensa corpo, teatro, né? Tem essa questão. Aí, então, a gente falou, bom, então, aí eu ensaiava com eles individualmente e experimentando isso. Esquece agora a cena presencial, o teu foco agora é a câmera. Olha para mim. E aí, e a direção já saiu da cena, já não dá para ver mais. Não, 2 passos para trás com fósforo, porque senão a gente não te vê, a câmera não pega. Essa luz que está refletindo aqui, tira, porque a câmera só fica focando naquela luz e não foca em você. Enfim, inclusive a gente teve que aprender a dirigir. Aprender. E a cena da Gi aconteceu ela toda nesse formato, dirigir ela inteira, tudo para caber dentro desse espaço. Então, para a gente que é ator e atriz, a gente fica reduzida aqui, ó. Parece que a gente está apertadinha aqui, ó. Entendeu? Não é como estar em cena, que você abre o braço e olha para frente e aí projeta o peito e projeta a voz, né? Aqui não tem isso, né? Aí a gente teve que reaprender a estar em cena, reaprender a ver a cena, reaprender a dizer a cena, a redesenhar a cena. E não foi construção, adaptação, foi criação. A gente criou um novo espetáculo a partir das referências que a gente já tinha. É isso, né? São outros tempos e a gente vai tendo que adaptar os nossos trabalhos para que a coisa não pare, né? E o bom da arte é que ela sempre encontra um jeito, ela sempre vai conseguir se adaptar no formato. Vai ser num quadradinho? Pois vai ser dentro desse quadradinho que eu vou desenvolver a minha arte e vai dar tudo certo. E a gente vai expandir esse quadradinho, inclusive. Eu estou muito feliz de vocês terem aceitado esse convite para participar dessa live com a gente. Eu gostei muito de saber mais sobre o coletivo, assim como sobre o espetáculo, sobre vocês. Gabriel eu já conhecia, a gente já tinha conversado várias vezes, do tempo que o Centro de Artes era aqui no Juazeiro. Sim. André eu só conhecia de vista, mas eu fiquei muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Gostaria de agradecer em nome do Sonar e agradecer o pessoal que também está acompanhando aí a live. Avisar que a gente ainda tem mais duas para acontecer, uma na terça, outra na sexta-feira da próxima semana, no mesmo horário. A gente ainda vai postar os cartazes, mas daqui para amanhã já está com esses cartazes lá na página. Aí é isso, assim, que a gente mantenha contato e que a gente possa, quem sabe, fazer parcerias no futuro, né? A gente vai vendo, já que nós temos trabalhos que têm esse vínculo com o som e a sensorialidade, né? Eu agradeço também, em nome do Ritmar. Espero que a gente não pare desse diálogo, né? Continue. E queria agradecer também ao Marcelino por estar aqui falando da obra dele, né? E a você aí, a todo mundo, a todo esse grupo. Quero conhecer mais também profundamente o Sonar.